Se existe um ponto crítico e doloroso de tirar férias na Espanha ou em Portugal ou em qualquer outra cidade turística da Europa, esse é a possibilidade de ser furtado durante a viagem. Aliás, se você pensa que o furto é um problema de Barcelona, reavalie suas opiniões. Tentaram abrir minha mochila para surrupiar aquilo que estivesse mais evidente em Copenhague, capital da seguríssima Dinamarca. Furto é um problema de qualquer cidade turística da Europa. Ter seu dinheiro e principalmente sua documentação furtados enquanto você está de férias no exterior é um acontecimento traumático com potencial para arruinar sua sonhada viagem. Eu já fui furtado aqui na Espanha uma única vez enquanto aguardava na delegacia. Para apresentar queixa, não podia deixar de contemplar com tristeza os rostos de outros estrangeiros que estavam aguardando também para apresentar queixas, aflitos e preocupados com o furto dos seus documentos. Já alertamos muitas vezes sobre o problema dos furtos e sempre que podemos, inserimos uma menção nos nossos vídeos. Mas resolvemos ir além e gravar este vídeo com o intuito de preparar os viajantes para lidar com esse problema. Não fique apavorado. A Europa é um dos destinos mais seguros do planeta, onde as cifras de crimes violentos são muito pequenas, especialmente em Portugal e na Espanha. Na Europa não temos crime violento nos níveis de alguns países da Latinoamérica, nem presença de armas de fogo como nos Estados Unidos, mas somos campeões mundiais em carteiristas, os batedores de carteira. Bem-vindo ao nosso manual contra os carteiristas. Vamos lutar contra eles sem violência, sendo mais espertos. No vídeo vamos entender que tipo de criminoso que é o carteirista. Vamos falar sobre a importância ou não da sua aparência. Vamos descrever os principais espaços e contextos nos quais age o batedor de carteira. E vamos compartilhar várias dicas sobre como se blindar contra eles, incluindo atitudes, roupa e acessórios. Um carteirista é um profissional do crime essencialmente oportunista. Isso é, ele não planeja seus delitos como faria um ladrão de um banco. Não existe um professor, como na Casa de Papel, planejando cada passo minuciosamente. O carteirista se desloca para locais onde há turistas e procura por aquele que vai facilitar mais seu trabalho. O que queremos é tornar você aquele turista que não vai facilitar o trabalho do carteirista. O carteirista pode ser homem ou pode ser mulher, pode ser jovem, inclusive adolescente, ou pode ser uma pessoa adulta. Pode ir vestido com roupa esportiva ou com terno e gravata. É difícil identificar um carteirista. Apesar de existirem batedores de carteira que agem sozinhos, o habitual é que o façam em grupo. Um componente do grupo é o encarregado de distrair a vítima. Pode ser com uma pergunta, agindo estranho deliberadamente na frente dela, enquanto o outro rouba seus pertences. Já recebemos comentários, muitas vezes, de pessoas que queriam saber como se vestir para não parecer um turista. Olha, você não precisa esquentar com isso por duas razões. A primeira, porque você é um turista e não tem nada de errado nisso. Não queira ser outra pessoa. E segundo, porque o que atrai o ladrão não é a aparência da pessoa, e sim a facilidade que apresenta para ser furtado. Lembrem-se que muitos moradores locais, que não são turistas, são furtados também. Se você coloca seu celular no bolso de trás da calça, não interessa como você vai vestido, você é um alvo potencial para o batedor de carteira. Se você entrar em um bar e larga a mochila em uma cadeira, não interessa a sua roupa, você é um alvo preferencial. O carteirista é um criminoso silencioso, age sem violência e o mais provável é que a vítima só seja ciente do roubo quando o carteirista já está muito longe. Procura uma situação de vulnerabilidade sua para, com a ajuda da habilidade das suas mãos, levar seus pertences. Ele vai localizar primeiro seu alvo, que pode ser sua mochila, seu bolso, e depois vai trabalhar de forma discreta para ir abrindo aos poucos esse alvo até chegar no seu objetivo. O carteirista opera onde há gente e olha, não precisa ser grandes aglomerações.
Vamos escrever agora os lugares onde está mais presente. Um dos territórios preferidos dos carteiristas é o transporte público, principalmente o metrô e os ônibus. São lugares que costumam estar lotados e o lugar lotado é perfeito para o furto, porque é mais difícil sentir quando alguém está mexendo nos seus pertences. Batedor de carteira adora situações confusas, por isso pode tentar agir no embarque no metrô e justo quando você está a ponto de descer. E dentro do transporte público, o lugar predileto é o transporte público que sai do aeroporto. Isso porque quem usa o transporte público para sair do aeroporto costuma viajar com todos os seus pertences, incluindo dinheiro e documentação, e o faz muitas vezes acompanhado de malas. Pode ser sua primeira vez na cidade e isso deixa ainda mais confuso. E uma pessoa que precisa prestar atenção às malas e a se segurar enquanto o transporte está andando não pode dar atenção para tudo. Já gravamos um vídeo aqui no canal sobre a conveniência ou não de usar o transporte público com malas por conta principalmente do risco de furto. Não é comum que o batedor de carteira haja nas máquinas de venda de bilhetes. Mas, de qualquer jeito, fique alerta se alguém que não for um empregado da empresa de transportes se aproximar de você enquanto está tentando comprar os bilhetes. O ladrão também pode ficar à espreita para observar onde você guarda o seu dinheiro, cartão ou celular, para mais tarde tentar furtá-los, sabendo de antemão onde eles estão guardados. Também há batedores de carteira especializados em agir em 3 lugares muito específicos relacionados com as viagens. Um é o balcão do check-in nos aeroportos em dia tumultuado. Você está concentrado conversando com o atendente da companhia aérea, deixa uma bolsa no carrinho nas suas costas e alguém passa rapidamente e leva. O segundo lugar é a recepção em um hotel. E a dinâmica é muito parecida. Você deixa uma bolsa ou mochila no chão enquanto faz o check-in e alguém leva sem você perceber. Isso pode acontecer em recepções muito movimentadas. E o terceiro lugar é o momento de retirar o carro de aluguel. Não é propriamente ação de batedor de carteira, e sim de ladrão. Você recebe o seu carro de aluguel e coloca sua mochila com o computador no assento de trás. E depois coloca as malas no porta-malas. Dá partida ao carro e enquanto está saindo do estacionamento aparece alguém para alertar que você está com um problema no pneu ou em alguma outra parte do carro. Você desce para ver o que está acontecendo na companhia do cidadão que alertou você e enquanto isso os comparsas do sujeito abrem a porta do carro e levam seus pertences. Nunca deixe nada nos assentos de trás à vista. Um lugar perfeito para os batedores de carteira são as escadas rolantes. Isso porque a movimentação da escada acaba distraindo a quem está usando. E também porque é muito fácil encostar na pessoa que está na sua frente sem que pareça estranho. É aqui onde já vimos o maior número de batedores de carteira tentando abrir mochilas e bolsas. Na escada rolante, seus objetos valiosos sempre na frente. Junto com o transporte público, outro lugar predileto dos carteiristas são os bares, restaurantes e cafés. Isso porque são lugares onde pode ter um grande acúmulo de pessoas e porque enquanto você está comendo, no caso dos restaurantes, vai ter que deixar seus pertences em algum lugar. E todos costumamos baixar as defesas, porque é impossível comer segurando uma bolsa ou mochila. E é aí quando surge a oportunidade para o batedor de carteira. Os furtos clássicos dentro desse tipo de lugares incluem o roubo de objetos que você deixou na mesa, especialmente o celular, ou que você colocou em um lugar vulnerável, como pode ser um bolso que você deixou no encosto da sua cadeira ou uma mochila que foi para o chão. Um número muito considerável dos furtos dos quais são vítimas os próprios moradores das cidades acontecem em bares, cafés e restaurantes. Muita gente não suspeita, mas há um considerável número de furtos dentro de lojas. Isso porque, enquanto você está olhando os produtos na loja, inevitavelmente você fica distraído. Quanto mais lotada a loja, maior o risco. Lá onde tiver filas e aglomerações, vai ter também batedor de carteira. Pode ser em um mercado, na fila para comprar ingressos para uma atração, ou pode ser no círculo de pessoas que se forma ao redor de um artista urbano. Artistas que nada têm a ver com os carteiristas, isso deve ficar claro. Mais uma vez, a distração cria
a oportunidade. E finalmente, não fique apavorado porque você não precisa, mas você pode ser furtado na rua, que é o que quase aconteceu recentemente comigo. Como a rua estava tranquila, coloquei a mochila nas costas para descer uma escadaria. Ao descer as escadas, tirando fotos, senti uma coisa estranha e me virei rapidamente. Estava na parte de trás com 3 pessoas jovens bem vestidas, uma com a minha garrafa de água e a outra com a minha blusa nas mãos. E então disseram que a mochila estava aberta e que as coisas estavam caindo conforme eu descia as escadas. Me entregaram minhas coisas e se foram. Mas repetimos, não precisa ficar paranoico. Vamos te explicar a seguir como garantir que esta situação não aconteça. Estamos achando que o vídeo fica um pouco assustador com tanto cenário de furtos. Mas chegou o momento de aprender a se proteger para você não ser vítima em todas essas situações que acabamos de descrever. Você pode se proteger de 3 formas diferentes. E se você combina todas elas, vai ver como fazer turismo na Europa vai ser muito mais tranquilo. Essas 3 formas envolvem: primeiro, ser sempre ciente do espaço físico ao seu redor. Segundo, escolher uma roupa que dificulte o trabalho dos carteiristas. E terceiro, utilizar alguns acessórios que também podem dificultar essa ação. Mas antes de ver cada uma em detalhe, mais uma recomendação. Você não precisa sair na rua para fazer turismo com todos os seus documentos, todo o seu dinheiro e todas as suas joias. Você também não precisa colocar esse relógio de 10.000 euros no pulso. Reduzindo o número de objetos de valor que você carrega, você reduz o risco e aumenta a sua tranquilidade. Sobre os documentos, se você quer sair com algum documento, o que é sempre uma excelente ideia, não saia com o passaporte, leve uma cópia se quiser, mas pode levar um documento, seu RG original, no caso dos brasileiros, ou inclusive sua carteira de habilitação. O único lugar onde você vai precisar do passaporte original é nas lojas, se você tiver a intenção de pedir o estorno do IVA. E, por favor, nunca, jamais coloque documentos e dinheiro no bolso da calça. Vamos com o primeiro ponto mencionado anteriormente. Você precisa estar ciente do espaço ao redor, principalmente em relação à localização dos seus pertences. Se você coloca o celular nas suas costas, deve ser ciente do que acontece nas suas costas. Se você deixa uma mochila no assento ou no chão enquanto come, deve estar ciente do que acontece ao redor do seu assento. O contexto define as suas ações. O que é aceitável num lugar vazio pode não ser em um local lotado. O que significa isso? Que na maioria dos casos você não deve olhar unicamente para frente, deve olhar para trás também. Você está numa fila, olha para trás. Você está subindo numa escada rolante, olha para ver quem que está atrás. Você está em pé no balcão de um bar, olha para trás, olha para a esquerda, olha para a direita. E saiba sempre onde estão os seus pertences. A gente usa muito essa percepção do espaço ao redor quando podemos escolher a mesa para sentar num restaurante. Sempre preferimos uma mesa com uma parede nas costas e, se possível, 2 paredes. Se você sabe que não pode chegar ninguém por trás ou pelas laterais, controla muito melhor a situação. Pode deixar seus pertences e esquecer deles enquanto come. A percepção do espaço é fundamental quando algum estranho se aproximar de você para perguntar alguma coisa. Na imensa maioria dos casos, vai ser alguém querendo fazer uma pergunta genuína para você, mas sempre é bom saber se está acompanhado ou se está rolando alguma coisa estranha. Se você for usar um caixa automático, redobre o controle do espaço ao redor. Se vocês estão em pelo menos 2 pessoas, uma usa o caixa, a outra fica de olho. E seja discreto na hora de guardar o cartão ou o dinheiro, para não sinalizar onde estão sendo guardados. E claro, não permita que ninguém enxergue a senha do seu cartão. Se você se protege com as 2 próximas formas sobre as quais vamos falar, já não vai ser tão importante ser ciente do espaço ao redor. Como já falamos, controlar suas costas só é importante quando você está carregando alguma coisa de valor nas costas. Você pode dificultar a ação dos batedores de carteira com a sua escolha de roupa.
Aqui precisamos esclarecer que, na nossa experiência pessoal, é mais fácil se proteger no inverno que no verão. E você vai ver logo a razão. Antes de mais nada, esqueça de colocar qualquer coisa de valor nos bolsos da casa. Não só no bolso de trás, que é suicídio, mas no bolso da frente. A única vez que eu fui furtado, carregava minha carteira era num bolso frontal na calça. Um bolso que fechava com velcro que eu achava invulnerável, não era invulnerável. Os bolsos das calças são um perigo e os carteiristas os adoram. No verão, você veste poucas camadas de roupa que não permitem carregar seus objetos de valor em segurança. Se sua camisa ou camiseta tiver um pequeno bolso, pode até colocar uma passagem do transporte público, mas é improvável que você consiga carregar um celular. Por isso que no verão é quase imprescindível ter que procurar ajuda de acessórios onde colocar de forma segura seus pertences. Falaremos sobre eles logo mais. No inverno, porém, o jogo muda. Um casaquinho com bolsos interiores oferece um espaço onde levar documentos, celular e dinheiro. Sempre que vamos viajar, damos prioridade para casacos com bolsos interiores e um zíper que permita fechar o casaco. Coloca seus pertences nos bolsos interiores, fecha com o zíper e tranquilo. Eu adoro esse casaco já bastante antigo, que conta com bolsos interiores e ainda um zíper que eu fecho e me deixa 100% seguro. Mas só dá para vestir esse tipo de agasalho no frio. Vimos moda masculina, mas a ideia é basicamente a mesma para a moda feminina. Uma das melhores ferramentas para evitar os furtos são os bolsos interiores. De difícil acesso quando o casaco está fechado, mais fácil quando você quer usar seu celular, por exemplo. Falemos agora dos acessórios. Quando a roupa não resolve o problema da segurança dos seus pertences, e acabamos de ver que isso é mais provável no verão, você tem que usar acessórios. O mais comum, o que quase todos nós levamos em nossas viagens, é a mochila. Isso porque precisamos guardar inúmeras coisas quando saímos para passear. O problema das mochilas é que são carregadas nas costas e os batedores de carteira sabem abri-las. Se você vai carregar uma mochila nos lugares críticos mencionados no vídeo, tente carregá-la na frente. Isso é essencial em lugares como escadas rolantes ou no interior do transporte público. Na hora de selecionar uma mochila para suas viagens, dedique bastante atenção à escolha do modelo. As mais populares, as que vemos por tudo quanto é canto, contam com grandes bolsos na parte exterior fechados com zíper. São bolsos que, para um batedor de carteira experiente, são muito fáceis de abrir. Não apresentam um grande desafio. Por isso, tentaríamos evitar esse tipo de mochila com bolsos de fácil acesso. Mas se você não tem alternativa ou tem uma mochila desse tipo que você gosta muito, tente dificultar a abertura do zíper. Existem uns clipezinhos desenhados para essa função. São bem pequenos, se colocam facilmente. Você vai enganchá-los nas partes que abrem o zíper, fazendo com que seja muito difícil abrir a mochila, pelo menos de forma discreta, que é o que o batedor de carteira procura. Pode comprar esses acessórios na Amazon ou lojas parecidas. Procure por Zipper Lock ou termo parecido. Também, se você vai usar a mochila e colocar dentro algum objeto de valor, prefira o fundo da mochila em algum lugar de difícil acesso e coloque objetos de menos valor por cima. Carteira com dinheiro e documentos sempre no fundo da mochila. O ideal seria poder contar com uma mochila anti-furto como a que estou mostrando agora, que é bastante complicada de abrir, porque a abertura dos bolsos fica na parte junto às costas. Uma mochila anti-furto dá bastante tranquilidade para você e muita frustração para o malandro. Recentemente estou gostando muito das bolsas que você pendura pela frente do corpo. Tenho essa aqui mais fina, com vários bolsos, mas ultimamente uso essa um pouco mais gordinha para carregar a carteira com dinheiro e documentos, o celular e a câmera, além de chaves, moedas e alguma outra coisa. Com a bolsa na frente e uma mão por cima em situações mais comprometidas, como no transporte público, fico muito tranquilo. E a vantagem é que é muito fácil acessar o celular para consultar um endereço ou realizar uma foto e voltar a guardá-lo. Existem também modelos femininos dessas bolsas. Procure na sua loja de confiança por modelos de sling bags.
As doleiras são um item clássico, mas no nosso entender, são válidas para quando você não vai estar tentando acessá-las o dia inteiro. Isso é, você vai fazer uma longa viagem de avião, coloque passaporte e dinheiro na doleira. Mas para um passeio na cidade, não é prático tentar acessá-la o tempo todo. E não é um bom lugar para colocar um celular. Então, se defender dos batedores de carteira não é tão complicado assim. Você precisa ser ciente dos riscos, transportar seus pertences de uma forma que não fiquem vulneráveis e acrescentar uma camada extra de segurança, agindo sempre de forma esperta, ciente do espaço ao seu redor. Infelizmente, pelo menos nos lugares mais turísticos da Europa, não há como fugir dessa rotina. Mas acredite, há inúmeros lugares na Espanha e em Portugal onde você se desliga de qualquer tipo de pensamento de preocupação. Mas nos destinos turísticos, não, isso é impossível. As recompensas que aguardam você que está planejando visitar a Espanha e Portugal superam com muito o perrengue que significa estar em alerta. Não deixe que a preocupação estrague suas férias, mas no quesito segurança, não relaxe do jeito que você faria numa ilha deserta. E se você combina as dicas do vídeo com o conteúdo dos nossos guias turísticos de cidades da Espanha, nossa, vai ficar uma viagem sensacional. Quem já usou os guias achou que foi o melhor investimento que fez para sua viagem. Gostaríamos muito de conhecer suas experiências e as estratégias que você usa. Aproveite a caixa de comentários para deixar aquela dúvida ou compartilhar aquele seu comentário que a gente vai adorar receber. Você vai ver agora na tela a lista de vídeos que já publicamos com erros que você deveria evitar nas suas viagens à Península Ibérica. Muitas dicas úteis para garantir que sua viagem seja perfeita. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!